Nós vamos começar hoje a nossa disciplina Tópicos de Teologia Sistemática 2. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a matéria, a Tópicos de Teologia Sistemática 1, tenham se valido do material didático que foi fornecido. Vocês podem observar no final do livro, dos livros, né, que são 2 volumes, há sempre uma bibliografia, né, no final do segundo volume e do primeiro volume, uma bibliografia bem atualizada, e a nossa língua tem sido privilegiada nos últimos anos com a publicação de muitas obras evangélicas, boas teologias. O ano de 2020, por exemplo, foi um ano em que se publicaram várias obras de teologia sistemática. Então, essa disciplina tem sido enriquecida em termos de cada vez mais material e tem vindo para a nossa língua excepcionais material de autores clássicos e também de autores contemporâneos. Então, eu espero que você também aproveite bem a disciplina, a Teologia Sistemática 2, que seja proveitoso, seja instrutivo, seja edificante para vocês. Então, nós chamamos esse capítulo de Doutrina da Salvação, Arrependimento, é o primeiro tópico que eu vou tratar hoje. Mas a Doutrina da Salvação está associada ao nome soteriologia, né? De soter, a ideia de libertação, salvação. Então, soteriologia seria um tratado, um estudo sobre a salvação, isso literalmente. Daí o conceito de que a soteriologia é um estudo da salvação, ou as doutrinas da salvação, e nós tratamos de um assunto que não costuma ser muito enfatizado. Há vários assuntos muito importantes, como a graça, a justificação, a santificação, mas nós vamos tratar sobre o arrependimento. E eu começo fazendo uma citação de um autor muito querido, muito estimado no século XX, né? E, por que não, no século XXI também, o John Stott. Olha o que ele diz de forma grave. Temo que os cristãos evangélicos, exagerando a graça, às vezes fazem pouco do pecado por causa disso. Não existe suficiente tristeza por causa do pecado entre nós. Deveríamos experimentar mais tristeza, segundo Deus, no arrependimento cristão. Reparem a dimensão, a importância, a relevância que ele dá a esta doutrina. Comecemos então. O arrependimento, ele marca o início da vida cristã. E esse arrependimento vai caracterizar sempre a vida cristã. Por vezes temos a impressão que o arrependimento é um ato inicial da vida cristã e pronto, como fosse uma espécie de primeira marcha no carro, que serviria apenas para você sair com o carro e depois você engrenaria ou engataria outras marchas até a quinta, a sexta, se o carro tiver de marcha, e pronto, e você não precisaria mais da primeira. Mas não é assim. Nós vamos explorar um pouco esse assunto. O arrependimento, é fundamental à nossa salvação e é por isso que o arrependimento faz parte da mensagem essencial do Evangelho. Eu indico nos slides vários textos apontando para isso, como a pregação de João Batista, como a pregação de Jesus Cristo, depois a pregação do apóstolo Paulo, sempre era caracterizado por uma mensagem de arrependimento, porque todos, então, são notificados da necessidade de arrependimento. Observe o que diz Paulo aos atenienses. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Aí os slides não estão com as fontes gregas. A palavra é metanoel, a ideia de uma mudança de mente. Então, a notificação é para todos que se arrependam. Por isso que aquele que anuncia o Evangelho tem a responsabilidade de conclamar os seus ouvintes ao arrependimento. No entanto, o arrependimento é um passo fundamental, vai caracterizar a vida cristã, mas ele não é suficiente. O arrependimento
só é possível por Deus, pela graça de Deus. Ele consiste numa mudança de mente, ocasionando um sentimento de tristeza piedosa pelos nossos pecados, que se caracteriza, então, de forma concreta em seu abandono, refletindo isso na adoção de novos valores, ideias, objetivos e práticas. O arrependimento ele vai ter características bastante expressivas e evidentes na vida cristã. Então, eu insisto nesse ponto, o arrependimento não é uma questão apenas intelectual. Não é apenas intelectual. Agora, reparem a palavra apenas, porque significa que há também um forte ingrediente intelectual, mas não é apenas isso. O arrependimento envolve uma revisão, reorganização e redirecionamento de nossa vida a partir do nosso novo nascimento espiritual operado pelo Espírito Santo. O arrependimento marca, portanto, o início da vida cristã e vai caracterizar a vida cristã em sua totalidade. A primeira evidência de nosso arrependimento é uma nova visão a respeito de Deus e de seu caráter. Porque a nossa relação foi mudada com Deus. Isso nós chamamos dessa nova relação, o aspecto judicial, está em nosso texto, nós chamamos de justificação. E essas coisas todas são concomitantes, ou seja, ocorrem ao mesmo tempo. Então nós somos declarados justos, porque pela fé nós fomos gerados, fomos unidos a Cristo, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Então a nossa relação com Deus, ela foi mudada a partir daí. Então, a mudança de visão do caráter de Deus é fundamental. E essa mudança de visão de Deus, a nossa relação é diferente, nós passamos a enxergar Deus de forma diferente. Isso vai se refletir, obviamente, na visão que vamos ter de nós mesmos, de nosso próximo, da sociedade, do nosso papel na história. As implicações abarcam toda a nossa existência e todas as áreas de nossa vida. Então, pelo arrependimento, podemos constatar com vergonha e tristeza que a essência de todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Não importa se o pecado é contra a sociedade, contra o seu próximo, ou pegando o âmbito da família, contra a sua esposa, contra o seu marido, seus filhos, seus pais. O pecado sempre é contra Deus. Daí, no arrependimento, essa percepção que se torna muito clara. Então, ainda que os nossos pecados ou nossos atos pecaminosos sejam muitas e muitas vezes justificados cultural e socialmente, se não forem condizentes com a palavra, serão atos maus diante de Deus. A cultura, ela não pode justificar a nossa desobediência a Deus. Por isso, Davi, no alto de seu prestígio e poder, arrependido, teve que confessar a Deus o seu pecado, que culminou em adultério com Batseba e a promoção da morte de Urias. E ele então, mais tarde, arrependido do seu pecado, depois de ter sido confrontado pelo profeta Natã, ele escreveu: pequei contra ti somente. A consciência dele. Ele pecou contra Urias, ele sabia. Ele pecou contra Batseba, ele sabia. Ele pecou contra o povo de Israel, que o respeitava e o amava. Mas ele pecou primeiramente contra Deus. Então, essa visão do pecado contra Deus amplia enormemente a nossa dimensão do pecado e de necessidade de arrependimento. Então diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal. Essa palavra é muito forte no Antigo Testamento, a palavra mal, mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O terrível é que, muitas vezes, usamos os recursos que Deus nos dá justamente para ofendê-lo, blasfemando o seu nome. Por meio de Oséias, profeta contemporâneo de Isaías, Deus diz: adestrei, eu dei habilidade
eu fortaleci os seus braços. No entanto, maquinam contra mim. A palavra maquinar aí tem o sentido de fazer o mal, planejar o mal contra mim. Deus que nos adestra, uma linguagem figurada, Deus que nos fortalece. De outra forma, podemos dizer, Deus que nos dá inteligência, nos dá saúde, nos dá recursos, que nos preserva, e muitas vezes nós usamos desses recursos justamente para maquinar contra Ele. Uma vez que Deus não é indiferente ao pecado, ao povo rebelde, Ele ordena: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade. Tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Como eu disse há pouco, Oséias, contemporâneo de Isaías, isso no 8º século antes de Cristo. E a palavra era a mesma: olha, vocês maquinam contra mim. Cessem de fazer o mal. Tire a maldade do meio de vocês. Em outras palavras, se arrependam. Bom, um outro aspecto que eu quero destacar é que a consciência da gravidade do pecado aumenta se considerarmos corretamente a santidade absoluta de Deus, o ofendido. Nós já mencionamos que o fato do pecado ser contra Deus, isso torna o pecado extremamente grave. Se nós tivermos a consciência ainda bíblica, correta, de que esse Deus é majestoso, é santo, é um Deus puro que não tolera o mal, o pecado ganha uma gravidade ainda maior. E é por isso que, a partir desta relação restabelecida com Deus, é que começamos a enxergar a realidade, incluindo a nós mesmos, em nossa pecaminosidade, de forma diferente. Há uma nova dimensão, uma nova perspectiva da realidade. Isso fará mudar a nossa forma de pensar e agir. No arrependimento, não há, então, mérito nem arrogância, antes, vergonha. E, num segundo momento, atitude de gratidão a Deus por nos ter aceito. Isso vai se manifestar em frutos de obediência. Vergonha pelo que fizemos, gratidão porque Deus nos permite o arrependimento. E o fruto concreto, prático disso, é uma nova forma de ver, como eu já falei, a realidade e agir nesta realidade. Então, esta tristeza, que podemos chamar de remorso pelo pecado, faz parte do arrependimento. É aqui que há muita confusão na prática. O remorso, que nós chamamos, que seria a tristeza pelo pecado, faz parte do arrependimento. Contudo, essa tristeza, ela sozinha é insuficiente. Você pode se entristecer pelo mal que fez por causa das consequências que você viu. Se não tivesse aquelas consequências, você continuaria na sua prática. E bem provavelmente, passadas as consequências, você volte a cometer aqueles mesmos atos. E se não cometê-los, seria apenas uma questão racional. Olha, eu não vou cometê-los novamente, porque quando eu os cometi, eu tive sérias e graves consequências. Os efeitos foram terríveis sobre mim. Mas o arrependimento é mais do que isso. O arrependimento sincero é uma concessão, é um presente de Deus. É que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, como está indicado em 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz metanoia, produz o arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo Deus. Então, há tristeza, mas não é uma tristeza qualquer. É segundo Deus. Ela lhe conduz ao arrependimento. Mais uma vez, lemos em Romanos: a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Observem, Coríntios, Paulo fala, a tristeza segundo Deus. Aqui ele fala da bondade. Então, juntando esses textos, dentro de uma compreensão orgânica das Escrituras, entendemos que a tristeza segundo Deus é uma tristeza provocada, proporcionada pela bondade de Deus, que nos conduz ao arrependimento. Então, a fé e o arrependimento são frutos da graça de Deus, do Deus que é bondoso,
do Deus que é misericordioso. O conceito de arrependimento, envolvendo uma mudança radical na vida do homem, é um conceito cristão sem paralelo na literatura grega. Não existe essa ideia de uma mudança de comportamento fruto de uma comunhão com Deus, no caso da cultura grega, ou com as divindades. O arrependimento bíblico consiste em voltar-se total e integralmente para Deus. Envolve uma atitude de abandono do pecado e uma prática da palavra de Deus. Reparem que há um aspecto de deixar, abandonar, ficar para trás e, ao mesmo tempo, uma evolução em direção a Deus. Paulo, ele testemunhando diante do rei Agripa a respeito de seu ministério, diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Reparem, obras dignas de arrependimento. A ideia é que as nossas novas atitudes, as nossas obras, elas evidenciarão a atitude nossa transformada, a nossa mente transformada, melhor dizendo, que se manifestarão em atitudes, em comportamento, ideias, valores, conforme nós temos falado. Calvino, o reformador, escreveu: julgo que aquele que aprendeu a ficar profundamente insatisfeito consigo mesmo, aprendeu muito de proveito, não para permanecer estacionado neste lamaçal, sem dar um passo além. Antes, pelo contrário, de modo que se apresse para Deus e por ele suspire, para que, enxertado na morte, na vida de Cristo, se aplique ao perpétuo arrependimento. Observem, o arrependimento é um caminho de entrada pelo processo abençoador da nossa salvação. Mas você não estaciona, usando a linguagem do reformador, você não estaciona apenas ali. Ali é o começo. E a nossa vida vai ser marcada por um perpétuo arrependimento, no sentido em que, mesmo que o pecado não nos domine mais, ele exerce influência sobre nós e nós confessamos a Deus os nossos pecados arrependidos, certos do seu perdão misericordioso. Então, o arrependimento e a fé são passos iniciais, inseparáveis e complementares da vida cristã, como resposta ao chamado divino. No entanto, ambos devem acompanhar a nossa vida. Devemos continuar crendo em Deus em todas as circunstâncias e cultivar pelo Espírito uma atitude de arrependimento pelas nossas falhas. John Murray, um grande teólogo do século XX, escreveu: o espírito quebrantado e o coração contrito são as marcas permanentes da alma crente. Espírito quebrantado, coração contrito. Isto indica o fato de que somos pecadores e, ainda que não mais dominados pelo pecado, como falei há pouco, nós continuamos mantendo esta luta em nosso coração, porque o inimigo não está fora de nós, está dentro de nós. E o apóstolo Paulo retrata bem esta luta íntima de que aquilo que ele quer, ele não faz, e o que ele faz, ele não quer, e essa luta é constante na vida cristã. E vamos nos aperfeiçoando nisso, em santidade, rogando sempre a misericórdia de Deus. E a oração é um caminho magnífico que Deus nos dá para podermos falar com Ele, expressando a nossa dor, a nossa tristeza pelo pecado, o nosso arrependimento, a vontade de crescermos espiritualmente, e assim vamos caminhando em nossa vida. Então, as nossas quedas seguidas de um arrependimento sincero nos envergonha, porque percebemos o quão distante estamos
do alvo proposto por Deus para nós. O arrependimento pleno é um ideal da vida cristã, que jamais será concretizado nesse estado de existência. Oliote, um autor contemporâneo, escreve sobre isso com a sua costumeira sensibilidade. Arrependimento é ter vergonha de quem você é. Você faz o que você faz porque você é quem você é. E o que você é o que Deus diz que você é, um pecador. O Evangelho é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E sem esse sentido claro de pecado, você não pode ser salvo. Temos uma boa síntese do significado bíblico de arrependimento no Catecismo Menor de Westminster. Em resposta à pergunta 87, o que é arrependimento para a vida? Responde, arrependimento para a vida é uma graça salvadora, pela qual o pecador, tendo uma verdadeira consciência de seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de aversão pelos seus pecados, os abandona e volta para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe obediência. É uma definição muito bonita e muito precisa e clara de arrependimento, segundo as Escrituras. E abaixo, vários textos indicativos desta verdade. E aqui eu conto agora uma ilustração histórica. O famoso pregador londrino, talvez o pregador a partir do século XX que mais influenciou gerações em boa parte do mundo. David Martyn Lloyd Jones, vocês me veem citá-lo várias vezes. Então, Lloyd Jones, na sua juventude, tinha como pastor um homem que, conforme nos conta o seu principal biógrafo, Ian Murray. Ian Murray, como eu falei, é o principal biógrafo dele, como biógrafo também de Spurgeon e também do John MacArthur. O Ian Murray foi pastor auxiliar do Lloyd Jones lá na capela de Westminster, em Londres. A capela de Westminster é próxima, mas nada tem a ver com a catedral de Westminster. As pessoas confundem às vezes, mas são próximas, talvez ali, se tanto, 1 quilômetro. Bom, mas voltemos. Então, o Ian Murray, ele conta, né, que esse pastor enchia os seus sermões com muitas anedotas e ilustrações. Sensação e emoção era o que esse pastor, no início do século XX, visava alcançar. Bom, mais tarde, Lloyd Jones, rememorando este período, testificou com certa tristeza. O que eu precisava era de pregação que me convencesse de pecado e me fizesse enxergar a minha necessidade, que me levasse ao arrependimento e me dissesse algo sobre regeneração. Mas eu nunca ouvi isto. A pregação que tínhamos era sempre baseada na suposição de que todos nós éramos cristãos, que não estaríamos ali na congregação, a não ser que fôssemos cristãos. É um testemunho sério e marcante, e é curioso que essa ênfase no arrependimento vai caracterizar o ministério extremamente abençoado de Lloyd Jones. Mas é óbvio, nós não estamos falando de arrependimento por causa de Lloyd Jones, estamos falando porque as Escrituras enfatizam esta necessidade. E fiel a esta compreensão foi Lloyd Jones, como os reformadores, como diversos servos de Deus ao longo da história. Lloyd Jones, portanto, está correto. O arrependimento é o início da vida cristã e nos acompanhará para sempre nesse estágio de vida, no qual mudamos de rumo, entristecidos com o nosso pecado e alegres em podermos seguir a Cristo. E esta restauração, na verdade, não se consuma em um momento, ou em um dia, ou em um ano. É algo contínuo em nossa vida, uma vida de
arrependimento. Roeckmann, um autor importante do século XX, grande teólogo, escreveu: arrependimento, como descrito na Bíblia, é um ideal alto. Temos que tentar revelá-lo continuamente, mas jamais o faremos completamente nesta vida. Arrependimento é, na verdade, necessário para a salvação, mas não precisa ser um arrependimento perfeito. Se isso fosse necessário, quem seria salvo? Uma constatação muito relevante. Deus nos conduz ao arrependimento. Deus sabe de nossas falhas, de nossas omissões. Deus sabe até mesmo da nossa insensibilidade para com os nossos pecados. Daí o salmista pedir a Deus que o perdoe dos pecados que lhes são ocultos, porque nós pecamos e nem sempre temos a consciência disso. Pode ser até evidente para uma outra pessoa, mas nem sempre é para nós, e nós dependemos, então, sempre da misericórdia de Deus. Por isso que o nosso conforto é que Deus, em Cristo, nos perdoará sempre que o fizermos com sinceridade. Pela graça, somos salvos, somente pela soberana graça de Deus. Que Deus, então, nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos sustente. O próximo tópico de nosso estudo, que você deve acompanhar no seu texto, é a ideia de fé. A fé como elemento que estará sempre associado ao arrependimento. A fé que deve caracterizar a vida cristã. Por isso que a mensagem cristã é sempre esta: arrependimento e fé. Fé e arrependimento. Caminhos que estão sempre associados ao nosso aperfeiçoamento, ao nosso desenvolvimento. Que Deus abençoe a todos. Amém.